queridos e queridas, pessoas lindas, boa noite, boa noite. É bom estar aqui mais uma vez, é muito bom poder estar aqui, dividir com vocês o que tem no meu coração, dividir as verdades universais, vamos dizer assim, né? São verdades universais que eu tenho trazido aqui com muito amor. É tempo das verdades virem à tona, tanto individualmente como coletivamente. Os tempos são chegados, queridos. Os tempos são chegados. Esses são os tempos que aguardamos por eras e eras. E aqui estamos. Esse momento precioso, esse momento maravilhoso. Cada um de nós escolheu estar aqui. Vamos usufruir da melhor maneira possível. Tá? Da melhor maneira possível. É o que nós estamos buscando, né? É o que nós estamos fazendo aqui. Tá? Em todos os sentidos da nossa vida. Em todos. A prosperidade, a gente está bem, no bem-estar, em todas as áreas da nossa vida, em todas. Isso não é merecimento, isso é um direito nosso, é um direito divino, é nosso direito como seres de luz, como uma parte individualizada do todo, né, de Deus, da consciência suprema, vivenciando essa experiência humana maravilhosa. É isso. A Bianca entrou. Boa noite, Bianca. Gratidão pela presença. Seja bem-vinda. Gratidão a todas as pessoas que estão entrando, que vão entrar. Nessa sequência, nós estamos numa sequência maravilhosa. Boa noite, Marisa. Bem-vinda. Gratidão pela presença. Tá? Nós estamos naquela sequência das lives, chamei de especiais, né? Conhecereis a verdade vos libertará. É o projeto Terra, é o plano maior, que é a ascensão da humanidade e do planeta e de tudo que há nele, da natureza, dos animais, dos minerais, dos elementais, tanto no visível como no invisível. E não só o planeta Terra, mas como todo o nosso sistema solar e a nossa galáxia, né? Estão nesse processo de ascensão. Tá. Marli entrou. Boa noite, Marli. Gratidão pela presença, bem-vinda. Tá? Então, queridos, vamos lá, vamos iniciar. Tá? Nossos mentores, nossos anjos já estão aqui há 1 hora, como eu sempre falo, eles chegam antes. Gratidão a todas as pessoas que estão entrando, sejam muito bem-vindos, tá? Hoje nós vamos dar sequência, tá, gente? A verdade sobre a morte não existe, parte 3, a vida no céu. Vocês vão ver que maravilhoso que é a vida no céu. Então, muito lindo, né? Desde quando eu fiz aquela live, né, sobre Yeshua, e depois ele ter mesmo falado isso, né, que a vida é eterna, e ele veio para mostrar isso. Então, a gente já está aqui na parte 3, que a morte não existe, né? Só existe vida. Então, hoje, na parte 1, tá, sobre esse tema, foi a live 53, nós falamos sobre a verdade sobre a morte não existe e o que acontece do outro lado. Né?
foi logo depois que a gente faz a passagem, né? Então a gente falou sobre isso. Aí na semana passada, live 54, na parte 2, nós falamos como se dá o acoplamento da alma que vai encarnar. E falamos também sobre a reencarnação. Tá? Foi muito linda a live. Boa noite às pessoas que estão entrando, tá? Eleonora entrou. E todos que estão entrando no Facebook e no Instagram. Tá bom, queridos? Fiquem à vontade, tá? Para fazer perguntas, fazer algum comentário e falar de alguma experiência. Tá bem? Bem-vindos. Na live passada, né, que o tema foi como se dá o acoplamento da alma que vai encarnar, né, nós falamos, vou fazer um resuminho aqui, tá? Só dos tópicos que nós falamos, só para a gente entrar nessa energia para começar essa live, tá, gente? Só para a gente movimentar, tá, esse tema já, tá? O plano de alma de um deve coincidir com o plano de alma do outro. Nós dissertamos bem sobre isso, tá? Muitas vezes, o que a pessoa imagina que seja brigas enormes ou até mesmo karmas, na verdade é um trabalho de equipe que está acontecendo. Tá? Ressonância é a palavra-chave. Nós falamos muito disso, de ressonância. Falamos também de convivência com a família, né? Que a nossa família tem aquilo que nós precisamos, né, para a nossa encarnação, para a nossa vida aqui. Tá? Como resolver os conflitos, falamos isso. Tá? E tudo que nós vivenciamos e sentimos um incômodo com alguém da nossa família ou de algum outro local, é porque tem algo para resolver internamente dentro da gente. Tá? Falamos do vitimismo, falamos o exemplo da criança, foi um exemplo maravilhoso. E finalizamos dizendo que conforme você começa a amar tudo, automaticamente você sai daquela frequência. E muito mais. Tá? Boa noite, a Iraídes que entrou, o Luiz Gomes, a Lúcia. Boa noite, queridos e queridas, bem-vindos. Vamos iniciar então com o tema de hoje, tá? A verdade sobre a morte não existe, parte 3, a vida no céu. Muito linda a live, vai ser de muita expansão de consciência, vai trazer uma verdade que se fala muitas coisas, né, sobre como é o céu, tá? O que acontece depois que a gente faz a passagem, né, como é a vida. Então eu vou trazer aqui uma luz na consciência desse assunto, tá? E vocês fiquem à vontade, tá bem, gente? E eu dividi em 2 partes, tá? Para não ficar muito extenso. Hoje nós vamos falar da vida no céu, parte 1, e na semana que vem a gente fala da parte 2. Tá bom, queridos? Essa é a minha verdade, e essa verdade pode ajudar você. É como eu sempre digo, tá? Então essa é a verdade que ressoa com o meu coração, que ressoa com a minha alma. Então vocês sintam, né, o que vai ser falado aqui no coração de vocês. E se ressoar, porque foi apenas uma lembrança daquilo que já está aí dentro de vocês. E se não ressoar, não tem importância, né? Segue o seu caminho, o que você pensa, que isso te traz bem-estar, e é dessa forma. E gratidão por estar aqui, por estar aberto. Tá? Então é trazer isso para o coração e sentir. Tá bom, queridos? Então vamos lá. Tá? Quando o corpo físico morre, né, que é chamado aqui na Terra, né, quando o corpo físico morre, ocorre um ajuste instantâneo no sistema elétrico do corpo etérico, para que ele possa deixar a Terra intacta. Ao chegar no céu, né, outra dimensão, tá, gente? Eu falei céu, mas é outra dimensão. A gente sai desse plano e vai para um outro plano, uma oitava acima, né? Uma frequência acima, uma oitava acima, em outra dimensão. Tá? É uma dimensão mais sutil, uma dimensão mais elevada.
já sintonizado com a frequência mais elevada. Tá? Porque assim, quando o nosso corpo físico morre, vamos dizer assim, né, o nosso corpo etérico, ele sai do corpo físico. Nós temos 7 corpos, tá, gente? Nós temos 7 corpos. Existe um estudo, né, que nós fizemos sobre os 7 corpos existentes no ser humano. Esse estudo está no nosso canal do YouTube. Tá? Então, o corpo duplo etérico, ele sai ali do corpo físico e é onde a nossa alma vai acoplar. A nossa alma estava acoplada no nosso corpo físico, junto com todos os nossos 7 corpos. Tá? Mas quando o corpo físico morre, né, ele volta para a Terra, né, onde ele ali volta em decomposição, e a gente vai para uma outra dimensão, né, chamei aqui de céu, tá? E a nossa alma é acoplada no corpo etérico, que é um corpo mais sutil. Né? Você imagina-se que o nosso corpo etérico é um corpo mais sutil, é um corpo mais leve, é um corpo assim, como vamos dizer assim, como se fosse uma parte transparente nossa, tá? Aí a nossa alma acopla e a gente vai para o céu, vai para essa nova experiência, quando a gente sai daqui, tá? É dessa forma. Tá? Este ajuste é feito no momento do relâmpago, quando o corpo etérico se separa do corpo físico e reverte a alma para o seu alinhamento no caminho para aquela passagem de luz. Muitas vezes, né, descrita como um túnel na experiência de quase morte. Então, muitas pessoas já descreveram essa experiência. Né? Na experiência de quase morte, ela viu uma luz, ela viu um túnel. Tá? Isso aí, na verdade, é um momento assim que já está acontecendo. A passagem da nossa alma, né, do corpo físico para o corpo etérico, um corpo mais sutil. Então, nós temos 7 corpos. Ok, gente? É o corpo físico, o corpo etérico, o corpo espiritual, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo búdico e o corpo átmico. Tá? Todos esses corpos fazem parte de nós. E tudo que acontece na nossa vida influencia todos esses corpos. Então, para quem quiser aprofundar mais, como eu falei, tem um estudo maravilhoso nosso sobre os 7 corpos existentes no ser humano e está lá no nosso canal do YouTube. Então eu peço até a Bianca, né, que está aí, para colocar aí o link, tá, dessa playlist lá do estudo dos 7 corpos. Tá bom, gente? Então nós não temos só o corpo físico, né? Nós temos 7 corpos. Você vê como é maravilhoso, né, o nosso ser, né, o ser humano. O ser humano é uma coisa incrível, né? É maravilhoso o ser humano. É maravilhoso. Então, não há absolutamente nada estressante ou assustador nessa jornada, tá? De passagem do corpo físico para o corpo etérico, para outra dimensão, que é chamado de passagem. Não há nada estressante ou assustador. Mas isso acontece tão rapidamente, tá, que as memórias da chegada das circunstâncias imediatamente anteriores à transição são tão reais ao entrar no céu, né, como eram quando a pessoa estava vivenciando essas circunstâncias na Terra. Foi como eu falei, né, em uma dessas lives, né, logo quando a gente desencarna, tá? Você ainda está vivenciando as coisas da Terra que você estava vivenciando. Demora um pouco ali até você entender que você está em outro local. E dependendo da crença da pessoa, demora mais tempo. Tá? Então, na parte 1, nós falamos muito sobre isso. Tá? Então, não vou aprofundar aqui para não sair do tema nosso hoje, que é a vida no céu. Tá bom? Então, a Bianca já colocou no Instagram, tá? O link da playlist, tá?
dos 7 corpos existentes no ser humano. É o nosso estudo. Eu vou fixar. Tá fixado, tá? E já já ela vai pôr no Facebook aí, para vocês acessarem. Quem sentir. Ok, queridos? Tá. As lembranças, né, da vida na Terra, quando você faz a passagem, né, afetam profundamente a capacidade do recém-chegado de se ajustar no seu corpo etérico. Tá? E quando as lembranças são de experiências traumáticas, é necessário um processo de cura personalizado e geralmente longo. Tá? Então, quando a pessoa faz a passagem e teve um processo traumático, né, durante o desencarne, tá? É necessário um processo de cura personalizado e geralmente longo no céu. Então, essa pessoa ela vai receber um atendimento especializado. E vocês vão ver aqui que praticamente todas as pessoas, né, que fazem a passagem, elas são recebidas individualmente, né, pelos seres, né, nossa família também que está lá, né, são seres também amorosos, que nós estamos fazendo o nosso trabalho aqui no plano físico e eles estão fazendo o trabalho deles numa dimensão mais acima, numa dimensão mais sutil, numa dimensão mais elevada, num corpo etérico. Mas isso tudo é a Terra. Isso faz parte da nossa encarnação. Isso tudo é a Terra. A Terra, gente, a encarnação na Terra não é só aqui no plano físico. Não. Todas as dimensões que circundam, que fazem parte da Terra, fazem parte da vida aqui. Então é uma coisa bem além disso daqui, só do plano físico, tá? Então vamos lá. Como o corpo etérico tem estado com a alma durante toda a sua vida física, tá? Porque os 7 corpos nossos, você nasceu, já nascem aqui todos os 7 corpos juntos, tá? Então o corpo etérico, ele está junto da alma durante toda a sua vida física. E ele está intacto quando entra com a alma neste reino. Tá? Mas precisa da assistência para inaugurar sua força. Então, o duplo etérico, ele está intacto quando ele entra no céu. Ele está intacto. O que sofreu, né, alguma lesão, as doenças, ou algum trauma, ou acidente, né, ou perda de parte do corpo, foi o corpo físico. O corpo etérico, ele permanece intocável, ele permanece íntegro, para justamente assumir a nossa alma a partir da passagem. Então, quando a gente faz a passagem, né, sai desse plano para um outro plano, que é o desencarne, a nossa alma, né, é incorporada agora pelo nosso corpo etérico, não o corpo físico mais que ficou na Terra. Pertence à Terra, vai se decompor e voltar para a Mãe Terra. Aí o nosso corpo etérico vai assumir a nossa alma, né, acopla a nossa alma, e a gente vai viver no céu, que é uma outra dimensão, tá? Uma oitava acima, uma frequência acima, mais sutil, e que eu chamei aqui de céu, que todos nós chamamos de céu. Mas a gente vai trazer aqui uma verdade, como é a vida no céu. Então, para viver no céu, você tem que estar no corpo, no seu corpo etérico. Para viver aqui, você tem que estar no seu corpo físico. É assim. Aqui é mais denso, né? Então o corpo físico ele é mais denso. Na outra dimensão, uma frequência mais elevada, ela é mais sutil. Então, ela é menos densa. E aí tem que ser o corpo etérico. Tá, gente? É assim. Quando a chegada está em boas condições, esse processo de introdução pode ser realizado com facilidade. Quer dizer, se o seu corpo está em boas condições, esse processo de introdução no corpo etérico pode ser realizado com facilidade. No caso de uma chegada gravemente traumatizada, tá, o processo requer a energia combinada de um assistente médico altamente treinado e de um grupo de 10 auxiliares.
Então, olha bem, quando, né, a pessoa faz a passagem, né, e ela está gravemente traumatizada, aconteceu algo, tipo assim, vamos lá, um soldado, né, explodiu uma bomba, ele não sabe o que aconteceu, né, um acidente grave, então a pessoa faz a passagem meio que traumatizada. Então, quando essa pessoa chega lá, no corpo etérico dela, né, então tem ali um médico altamente treinado e um grupo de 10 pessoas auxiliares, só para aquele ser ali. Então você vê como que nós somos recebidos do outro lado, depois que a gente faz a passagem. Vocês vão ver mais coisas aqui. É maravilhoso. É maravilhoso. Tá? Então é o fluxo único de energia da alma de cada chegada que nos permite conhecer sua identidade e condição psíquica. Olha só. Então, a própria alma, quando está chegando, né, ali no corpo duplo etérico, aí o fluxo de energia que aquela alma está emanando, que aquele ser está emanando ali, já é identificado pelas pessoas que estão lá. E isso já permite conhecer a identidade da pessoa e a condição psíquica dela. Aí já vai aquele grupo ali de seres para fazer o tratamento, para iniciar já o tratamento daquela pessoa. Imagina ali a quantidade de pessoas chegando, a quantidade de pessoas que tem que ter lá em cima, para poder receber todas essas pessoas. Tá? Então é o fluxo único de energia, né? Tudo é energia. Tudo é energia. Quanto mais você está equilibrado, energeticamente falando, tudo para você é mais fácil, tanto nessa vida aqui como na vida lá. Tá? Então, através de um processo de correlação energética, cada chegada entra na estação adequada às suas necessidades imediatas. É quase que automático. Tá? É automático pelo seu fluxo energético. A pessoa já vai entrar na estação adequada, na estação de tratamento adequado dela. Tá? Os fluxos de energia também nos permitem antecipar o número de chegadas, para que haja sempre assistência suficiente disponível. Olha só, gente. Que maravilhoso isso. Então, antes daquele ser, né, chegar, o fluxo de energia, as pessoas que estão lá no céu, né, já no corpo etérico deles, né, que estão lá para fazer esse serviço, já recebem esse fluxo de energia e já conseguem saber o número de seres que estão chegando. Eles não são pegos de surpresas. Já percebem antes, já sentem antes. É tudo instantâneo, né? Instantâneo aqui e é instantâneo lá. Como que a energia se comunica? E ele já sabe a quantidade de suficiente, né, de assistência que tem que ter ali na recepção, para receber as pessoas que estão chegando. Eles nunca são pegos de surpresa, nunca. Sempre vai ter, vamos dizer assim, recepcionistas para as pessoas que fizeram a passagem, que desencarnaram, que estão chegando no céu. Como já falei aqui, é uma outra dimensão. Uma dimensão mais sutil quando você faz a passagem, eu já expliquei. Tá? Então sempre vai ter pessoas disponíveis para os seres que estão chegando. Embora a comunicação telepática possa ser compreendida pelos recém-chegados, olha só, as pessoas que fizeram a passagem, que desencarnaram, que estão chegando, eles já podem compreender a comunicação telepática. A fala nativa é importante também.
particularmente numa entrada estressante, de modo que os recepcionistas assistentes conversam com eles em suas línguas nativas. Quer dizer, as pessoas que estão lá se prepararam, estudaram as outras línguas. Então, conforme for a chegada, eles já recebem as pessoas na língua deles, para dar conforto, para dar um carinho, para eles se sentirem em casa, para não estranharem o que aconteceu. Tudo é individualizado. Muitos estudam idiomas lá para fazer isso. É tudo muito organizado. Os recepcionistas, que também podem ser chamados de recepcionista de transição, eles estão lá para receber as pessoas, né, que estão fazendo a transição dessa vida na Terra, desse plano, para um plano mais sutil, para outra vida, a vida no céu. Então são chamados de recepcionistas de transição. São os primeiros a receber as chegadas nas estações de entrada regulares. Tá? Estações de entrada regulares, porque tem estações de entrada de casos traumáticos. Né? Regulares, vamos dizer assim, são sem traumas, que não fizeram as passagens de uma maneira traumática. Tá? Porque tem que ter pessoas mais preparadas para receber, né, os seres que fizeram a passagem de desencarnes traumáticos. Tá? Então, esses recepcionistas, eles são como pessoas da hospitalidade em qualquer lugar que auxiliam os recém-chegados. Estão presentes. É como você vai em um hospital e ali tem os recepcionistas. Só que lá no céu, né, gente, vocês vão ver que é bem mais amoroso, bem mais carinhoso, bem mais conscientes. Né? É uma outra dimensão, uma dimensão mais elevada, que o amor está mais aflorado. Tá? Então, esses recepcionistas, né, auxiliam recém-chegados, eles estão presentes além da família e dos amigos. A família vai estar lá também aguardando essas pessoas. E amigos também. Então a recepção no céu é algo maravilhoso. É como se fosse uma festa. É claro, com todo cuidado. Com todo cuidado para cada um que chega, conforme a sua vida na Terra, né? As suas crenças e como ele desencarnou. Nós vamos aprofundar mais nisso aqui, tá? Frequentemente, quem chega emocionalmente bem ajustado precisa apenas de saudações, introdução ao reino. Neste caso, os recepcionistas descrevem o espectro de acomodações do reino, de acordo com as suas necessidades, conforto e interesses imediatos. Porque essas pessoas, né, que estão bem emocionalmente, elas já estão conscientes. Então fica ali mais tranquilo, mais fácil de entenderem e já vão direto para as acomodações, já é tudo explicado, como é que funciona, como é que é. Tá? É dessa forma. Neste caso, como eu falei, os recepcionistas descrevem o espectro das acomodações do reino de acordo com as necessidades, conforto e interesses imediatos. Tá? Moradia, alimentação, estudos, emprego, eventos sociais, o sistema de governo do reino. Olha só como é organizado. Então lá no céu, gente, é dessa forma. Então a pessoa, quando sai daqui, ela vai para outra dimensão, vai para outra
vida na Terra. Tá? Tem essa vida aqui no plano físico e tem a vida no céu, a vida em outra dimensão. A gente faz a passagem. Nós somos recebidos ali. Então tem moradia, alimentação, tem estudos, tem emprego, eventos sociais, o sistema do governo do reino do céu. Tá? Tudo isso é explicado antes de os administradores se envolverem na logística real de ajudar os recém-chegados a se instalarem. Dessa forma. Tá? Então, nós não estamos ao léu nem aqui e nem lá. Aqui nós temos nossos mentores, guias e amigos espirituais, temos nosso anjo da guarda, nós temos a nossa família galáctica, que está toda acompanhando aqui o nosso processo, o nosso plano de alma. Nós não estamos sozinhos nunca, nem aqui e nem quando a gente faz a passagem. Tá? O acolhimento e o cuidado com os que chegam são tão cruciais para que as pessoas na Terra entendam, pois o que você chama de morte, nós, aqui em cima no céu, chamamos de transição. É uma transição de um plano para o outro plano, de uma vida para outra vida. É uma transição. Então outros chamam de passagem. Não é morte, porque a morte não existe, só existe vida. Então quando você faz a passagem, quando você sai daqui do plano físico, você deixa o corpo físico. O corpo físico pertence à Terra, à Mãe Terra. Para encarnar aqui, você tem que estar num corpo físico, senão você não encarna. Você não consegue pegar, tocar, sentir, ver, cheirar, ouvir. É maravilhoso. Só no corpo físico. Então, quando o seu corpo físico para, não tem como. Você não consegue ficar aqui. Aí você sai do corpo, sua alma é acoplada no seu corpo etérico, que ele desprende do corpo físico, sua alma é acoplada no corpo etérico, e aí você vai para o céu, no corpo etérico, um corpo mais sutil, como eu falei no início. Tá? Vocês podem achar como é impessoal referir-se às almas que chegam como chegadas, né? Mas é apenas para que possam distinguir entre pessoas, né, em status de chegada, bem como para diferenciar entre as almas recém-chegadas e a população de almas que já está no céu. Então tem uma população de alma, de seres, né, que estão ali no corpo etérico, já estão lá. E tem as almas recém-chegadas. Okay? Recém-chegados parece muito mais amigável, mas há constantemente recém-chegados ao reino que não estão em transição na Terra. Então, tem também recém-chegados que estão em transição de outros locais. Mas nós não vamos entrar nessa questão. Nós vamos falar só da questão dos recém-chegados da Terra. Ok? Nossa palavra geral para chegadas é almas, mas cada uma delas é conhecida pelo nome e tratada pelo nome. Então, cada alma que chega, tá, ela é conhecida pelo nome e é tratada pelo nome. Ok? Então, veja só, nosso acolhimento a cada chegada é intensamente pessoal e todos os cuidados são individualizados para que as necessidades específicas de cada um, para as necessidades específicas de cada um. Tá? A Sandra aqui Almeida, boa noite, Sandra, está perguntando por que não existem imagens de lá. Ô Sandra, porque eu penso que não tem, porque para não influenciar a nossa vida aqui. Porque a nossa vida, nós escolhemos estar aqui, então nós temos que ter o nosso foco aqui, vivenciar as nossas experiências aqui,
fazer nosso plano de alma aqui, né? Então lá, como é um plano mais sutil, tá? É diferente. Mas se você assistir aquele filme Nosso Lar, que eu recomendo, tá? Já recomendei antes, é um filme maravilhoso, tá? Que mostra bem, né? Dá um exemplo de como é o reino do céu, tá? Então é interessante vocês assistirem. Mas tá, a Sandra assistiu, então é mais ou menos aquilo ali. E aqui também, né, nessa live eu vou falar mais coisas, né? Então isso entra aqui na nossa imaginação, né? Na verdade, nós já tivemos nesse local várias vezes, né? Nós já encarnamos e desencarnamos várias vezes, então já tivemos lá, só que a gente não lembra aqui. E quando a gente chegar lá, aos pouquinhos a gente vai lembrando. Depende do seu estado, né? Como você chegou, você vai lembrando. Tá? Então eu recomendo esse filme, tá, gente? Nosso Lar, principalmente depois dessa live, tá? Que vai ter para ter uma ideia como é do outro lado. É maravilhoso lá. Então os cuidados são individualizados, tá bom, gente? Para a necessidade específica de cada um, de cada pessoa, tá? As memórias de outras vidas não surgem instantaneamente no momento da entrada da alma. Quando há um ajuste fácil e rápido, a plena consciência da residência anterior aqui emerge de maneira suave e constante, como eu disse, tá? Se a alma emocionalmente chegou lá bem melhor, né, vamos dizer assim, do que outras, tá? Ali acontece um ajuste fácil e rápido. E ela já começa a lembrar de maneira suave e constante da residência anterior. Ok? A recordação ocorre mais lentamente para os recém-chegados que necessitam de assistência médica regular e muito mais lentamente para aquelas cuja morte ocorreu em circunstâncias traumáticas. Então, isso tudo depende muito de como a pessoa chega. Tudo depende de como a pessoa chega, tá, gente? Psiquicamente, emocionalmente, né, falando, mentalmente, fisicamente. Então, por isso, gente, que vocês vão ver aqui que o principal na nossa encarnação é a gente buscar o nosso eu divino, o nosso eu interior. É buscar resolver as questões emocionais. Porque é isso, as questões emocionais, é que acontecem os desajustes, os desequilíbrios, né? As questões mentais também. Então é isso, vocês vão ver aqui, como eu sempre falo nas lives. É ir para o nosso coração, cessar julgamentos, analisar o nosso comportamento e atitude. Então vocês vão ver que o caminho é cada vez mais esse. Em primeiro lugar, o amor próprio. Porque ninguém pode fazer nada pela gente, só a gente. E quando você chega lá do outro lado, é só você também. Você vai ter auxílio, mas tudo vai depender dos seus processos. E aí lá, depois que você recuperou, você vai e escolhe. Geralmente você quer voltar. Quer voltar. Para resolver questões que você não resolveu. Só que, como eu já falei, né? Se a pessoa desencarnar na terceira dimensão, quer dizer, na frequência de baixa frequência, né? No julgamento, nas críticas, na briga, na guerra, nos desentendimentos, no ódio, na raiva, nas amarguras, e passar para trás, etc. Ele tem que ir para um planeta de terceira dimensão, nessa mesma frequência.
Só que não vai ser na Terra mais. A Terra já está na 4ª dimensão, o planeta. Ele vai para a 5ª. Então a pessoa vai ser transferida para um outro planeta. Tem um planeta aí que está recebendo já as pessoas, que chama Kautar. Planeta que nem descobriram o fogo ainda. Aí a pessoa começa o processo dela todo de novo. Por isso que é importante nesses tempos agora, já que tem consciência disso, para fazer esse trabalho interior. E não para, quer dizer, né, depende de cada pessoa, e reviver toda essa experiência novamente, para poder alcançar o amor. Tá? Flapéper está comentando, né? Gratidão, Flávio, pela presença. Realmente esse filme é muito bom, nos traz uma reflexão gigantesca. E vai complementar o que eu vou falar aqui na live, tá bom, gente? A Mali também comentou, acho que tem, eu já vi, tá? A reintrodução, por assim dizer, ao reino é graciosa, atenciosa e prestativa. E é bem-vinda pelos que chegam. Tá? Então não é da forma, igual foi colocado na humanidade, né? Que todo mundo tem medo. Né? E esse medo às vezes consome as pessoas. Então, como eu falei nas outras lives, tem que transcender esse medo da morte, porque a morte não existe, só existe vida. Então tem que transcender esse medo, tirar essa crença limitante, para a pessoa viver mais leve, para ela entender que ela está aqui fazendo uma experiência e que o que vale a pena é só o amor, a compaixão, né? A paciência, a compreensão. É isso. Porque tudo que a gente acontece aqui, a gente leva. A gente leva. Então, o que a gente leva daqui são isso, as questões emocionais. É o que a gente leva. E que vai com a gente para onde a gente for. Se saiu daqui com raiva, ódio, amargura, dente por dente, olho por olho, você vai fazer a passagem, é o que tem em você, é isso. Você vai ser tratado, mas aí você vai voltar para um planeta que está nessa mesma frequência, que é a sua frequência. A frequência que você sai daqui é a frequência que você chega lá. Aí você é tratado e é curado, só que aí você quer encarnar de novo para você transcender o que você não transcendeu aqui. E a gente mesmo escolhe isso, porque a gente quer. Tá? As pessoas que necessitam de assistência médica regular são aquelas cujas experiências imediatamente anteriores à transição foram relativamente livres de traumas. Então tem uma assistência médica regular. Né? Mas devido à saúde debilitada, os seus corpos físicos têm um domínio persistente sobre os corpos etéricos. Tá? Isso é o que acontece. Tá bom, gente? Devemos tratar esta condição para que os corpos etéricos não sejam feridos. Então, por isso que o tratamento ele é feito, mesmo as pessoas que chegam de forma regular. Mas, quer dizer, a forma regular, entre aspas, tá? Tem alguma questão. Tá? É porque se fez a passagem, né, gente? É porque aconteceu algo. Né? Devemos tratar esta condição para que os corpos etéricos não sejam feridos. Tá? Esses recém-chegados entram em estações de tratamento com salas e enfermarias privativas, tranquilas e silenciosamente alegres, onde fragrâncias naturais de cheiro doce preenchem levemente o ar. Olha que recepção! Que recepção maravilhosa. E cores pastéis flutuam como cortinas transparentes, esvoaçantes em uma janela aberta. Tá?
Ao ar livre, nessas áreas, o céu é suavemente azul, sem o brilho habitual, e há brisas quentes e leves. A música suave é quase inaudível, mas desperta suavemente as emoções devido aos seus belos acordes e sons frágeis de harpa. Olha como a pessoa é recebida. Todo o cenário é fluido, com uma sensação de movimento suave e quente, e todos os elementos são suaves em composição, cor e tom. Este cenário restaurador é ideal para quem chega com psiques relativamente saudáveis e corpos que suportaram apenas uma curta doença terminal, tá? Ou corpos frágeis e cansados simplesmente por um longo período de funcionamento. Aí a pessoa que está bem velhinha, né, está frágil ali, tá? Mesmo que essas chegadas não necessitem de quaisquer medidas extremas de cuidados médicos durante a sua recuperação, sempre há assistentes médicos presentes, porque isso é tranquilizador para os convalescentes. Então, olha que recepção maravilhosa. O local, a música, o cheiro, o ambiente, tudo isso para trazer conforto para os que chegam. O ambiente de recepção e tratamento é muito diferente para quem chega em situação de perigo agudo. Tá? Eles entram nos postos de terapia intensiva, onde imediatamente passam a receber atendimento individualizado. Ao tratar essas pessoas traumatizadas, estamos a lidar tanto com o corpo como com a psique danificada. Tá? Enquanto a alma é liberada para a consciência espiritual, a psique da pessoa ainda opera em sua capacidade reduzida nos últimos eventos vivenciados pelo corpo físico na Terra. Quando a pessoa está abalada, né, psiquicamente, ela tem mais dificuldade ali, recebe um tratamento individualizado. Ela ainda está nela ali dos últimos momentos vivenciados na Terra. Ela retém aquilo mais. Né? Ali é um tipo de trauma. Tá? A alma é constante. Ela cresce a partir das experiências, mas está além do aspecto cativo da psique, que tem grande necessidade de cura. Tá? Então, a diferença aí da alma para a psique. A alma é constante e cresce a partir das experiências, mas está além do aspecto cativo da psique, que tem grande necessidade de cura. Sem a cura, a vida aqui no céu, tal como em qualquer outro lugar, seria um inferno para aquelas pessoas com psiques brutalizadas. Tá, queridos? Alguns deles suportaram doenças prolongadas que causaram dor física intensa, atividades muito restritas e tristeza, talvez medo, também e arrependimento doloroso pelos efeitos de suas condições sobre a família e os amigos. Os corpos etéricos das almas que estão desgastadas pela luta contra doenças, debilitação e ansiedade têm de ter cuidados médicos, porque a memória da dor física é poderosa. Mesmo nos efeitos de sombra associada à perda, mutilação ou degeneração de parte do corpo físico. Obviamente, o espírito dessas pessoas também necessita de carinho para se recuperar. Por isso são necessários cuidados médicos e psicológicos. Tá, queridos? Então,
Isso aqui dá para a gente ver que não adianta ficar aqui no ódio, na amargura, na raiva, querendo matar fulano, ciclano, beltrano, xingando, culpando. Além desse ódio todo, né, dessa energia reprimida, por causa de situações que ocorreram e de pessoas também, aí vem as doenças no corpo físico, causado por esses problemas emocionais que não foram resolvidos. Chega do outro lado, tem um pouco mais de dificuldade para recuperar, para poder voltar de novo. A própria pessoa escolhe. Sim. Porque lá é um local mais sutil, frequência mais elevada. Ali você não está no corpo físico, você está no corpo etérico. Tá? Mas a experiência que a gente tem que vivenciar para poder iluminar, ascensionar, unificar com o nosso eu divino, é aqui no plano físico. Não é lá. Lá é só um local de você se recuperar, para você retornar. A não ser que você já vai, tudo que você, no seu plano de alma, você cumpriu aqui, aí é diferente. Você já chega lá pronto, já sabendo de tudo. Aí quando você alcançou aqui a iluminação, a ascensão, você harmonizou todas as suas relações com você mesmo e com tudo ao seu redor. Chega lá, você escolhe o que você quer fazer. Você quer ficar lá para ajudar? Você quer ter uma outra experiência? Você quer encarnar de novo para você ter um papel, né, de ajudar o restante? Para poder iluminar, para poder ser um professor? Ou então você pode ser um mestre ascenso, você ascensionou. Você vai trabalhar do outro lado do véu. Então, tem infinitas possibilidades quando você atinge um estado mais elevado. Ou você quer dar um tempo, ir para seu planeta de origem, ir para sua família galáctica ali. Então, quando você cumpre o seu plano de alma, você escolhe depois o que você vai fazer. Ou então você ainda está no seu processo, né? A gente mesmo sabe do que a gente precisa. A gente mesmo sabe. Nós temos lá, né, nossos mentores, guia, nossa família, tudo para ali estar com a gente, mas a gente mesmo sabe. Tá? O mesmo se aplica aos recém-chegados, cuja morte física foi causada rapidamente por ferimentos graves. Talvez em acidente de aviação, ou incêndios, ou tempestades violentas, ou terremotos. Tá? Então esse pessoal também recebe esse tratamento mais especializado, tá? E psicológicos, né? As psiques das pessoas que foram torturadas e assassinadas sofrem traumas profundos, tal como as vítimas de guerra, tropas mutiladas e mortas em combate, tá? Bem como civis inocentes cujas vidas na Terra foram interrompidas pelos horrores da guerra. As pessoas que fizeram a transição durante ou logo após qualquer uma dessas situações chegam traumatizadas, em espírito além da descrição, ainda vivenciando psiquicamente o seu terror recente na Terra. Ok? Elas chegam lá vivenciando o terror recente na Terra. Raramente eles entendem que agora estão seguros neste reino.
Eles acreditam que foram resgatados do inferno, sofrido recentemente. Mas geralmente pensam que o resgate ocorreu na Terra. Então eles pensam que ainda estão na Terra. Quando já não necessitam dos melhores cuidados privados, são transferidos para enfermarias de reabilitação, onde a sua recuperação é auxiliada por terapeutas. Olha só a equipe. Num ambiente cuidadosamente concebido para elevar o seu ânimo e dar-lhes garantias do seu progresso de cura. Olha como a assistência é maravilhosa. Como eu falei, cada pessoa que chega assim, ela é recebida por um assistente médico e mais 10 auxiliares. Isso por cada pessoa que chega assim. Imagina a quantidade, né, de seres que tem no céu. E como eu falei no início, antes dessas pessoas chegarem, o fluxo energético delas já é sentido. E aí já chega ali, antes dela chegar, o assistente médico e os 10 auxiliares. Já estão ali esperando chegar. Existe outro tipo de chegada muito necessitada de atendimento amoroso. Aqueles que chegam com grande culpa, remorso ou tristeza necessitam de cuidados psicológicos extensivos para curar suas psiques danificadas. Geralmente respondem mais rapidamente do que os que chegam de mortes físicas traumáticas, mas nem sempre. Quando essas condições emocionais estão associadas a outros traumas psíquicos e físicos, o tempo de recuperação e adaptação é muito maior. Então, queridos, isso é o que importa verdadeiramente na nossa vida aqui na Terra. Claro que eu não estou falando aqui para não deixar de usufruir o de maravilhoso que tem aqui. Não é isso. Mas é necessário você começar a cuidar de você nesses aspectos. Porque se ficar buscando só o externo, não vai conseguir mudar o interno. Só indo para dentro que você muda o interno, as suas questões. Não entendo onde entra. Aqui seria uma pergunta, tá, gente? Por que todo o cuidado tem que ser individualizado? Por que não poderia cuidar em grupo? Vamos dizer assim, tá? Então nós vamos explicar isso aqui. Este não é um paraíso pré-fabricado. Entendeu? Pré-fabricado, vamos dizer assim, é que está pronto antes ali, já tem aquilo ali, ó, chegou assim, vai para ali, chegou assim, vai para assado, tem aquele grupo ali, não é uma coisa assim. Porque cada um chega de uma maneira. Alcançamos cada alma na sua personagem encarnada mais recente. E o atendimento e a conversa personalizados são tão essenciais aqui como para todos os pacientes nos hospitais da Terra. São exatamente essas mesmas psiques que saudamos e auxiliamos no ajuste aqui. Temos a vantagem de que a lembrança da alma surge assim que as pessoas se adaptam a estar aqui. Mas como eu falei, ela chega muito mais lentamente para aqueles que chegam em condições gravemente traumatizadas. Tá?
Quer dizer, podem existir tratamento em grupo? Não. Não existe tratamento em grupo no céu. Não existe, tá, gente? Vamos dizer que uma família desencarnou juntas. A família chega lá, cada um é tratado individualmente. Porque cada um existe uma questão. Mesmo que o desencarne tenha sido no mesmo acidente, mas cada um existe uma questão. Então cada um é tratado individualmente para depois encontrar com a família. Então o tratamento de cada chegada é personalizado durante a recuperação. Nem mesmo as famílias são tratadas em grupo quando fazem a transição simultaneamente, ou com momentos de diferenças entre si. Cada alma chega sozinha e é tratada individualmente, porque cada uma tem necessidades únicas, que requerem atenção instantânea e íntima. Né? Olha que maravilhoso isso. Olha que maravilhoso. Aqueles que estavam juntos no momento da morte podem desejar se reunir. E isso acontece assim que estiverem curados o suficiente para fazê-lo. Então é muito lindo isso. E tudo feito de acordo, para não acontecer mais traumas lá. Lá no céu não tem traumas, lá é só cura, amor, paciência, compaixão, compreensão. É que o ser vai receber lá. Só que lá, ele não está encarnado no corpo físico, tá? Ele vai ter que vir aqui, vivenciar isso daqui e conseguir chegar nesse ponto. É isso. Então, a missão, né, o trabalho é aqui. Lá, a alma, né, os problemas psíquicos, né, são tratados, né, para que a pessoa possa voltar a reencarnar. E dependendo do estado dela, não é mais no planeta Terra, é em outro planeta, como eu expliquei. Mas você vê que tratamento maravilhoso. E muitos de nossa família, né, muitos aí que já fizeram a passagem, estão lá. Muitos escolheram estar ali, participando, ajudando, de alguma forma. Que chegaram num estágio, né, que não precisa de retornar, está ali. Vemos vislumbres de almas individuais em vários estágios de compreensão e necessidades de assistência na transição. Somos levados ao lugar onde precisamos estar pela conexão energética que é estabelecida. Então lá é tudo muito sutil, comunicação telepática. Quando é muito traumatizado, os desencarnes, então eles criam hologramas que a pessoa está vivenciando aquilo. Para aos pouquinhos ela ir se conscientizando. Então aqui não vou aprofundar nisso, né, porque não tem necessidade, né, desses casos. Vamos dizer, ali estourou uma bomba e matou ao mesmo tempo 10 soldados ali, né? Então é recriado esse ambiente ali para aos pouquinhos ali eles irem se e desintegrando aquilo, dissolvendo aquilo. Porque eles, quando eles chegam lá, vivenciando isso. Então tudo é feito sempre para trazer segurança, né? Amor, conforto e no tempo de cada um. Então podem ter certeza que os nossos, né, que já se foram, né,
as pessoas que tem aí estão muito bem. Estão muito bem. Nós só temos que agradecer pelo tempo que eles ficaram conosco aqui e estão seguindo o caminho deles. É isso apenas. Então não é ficar, né, traumatizados aqui com a perda de alguém. Não perdeu, a pessoa fez a passagem. E a própria pessoa escolhe o momento dela ir, tá, gente? Ninguém está aqui, igual eles falam, e para morrer tem que estar vivo. Não é assim. Que você está em pé e cai e morre. Não é dessa forma. A própria pessoa escolhe o momento dela de acordo com o plano de alma, de acordo com várias situações, várias questões. Então, quando a pessoa faz a passagem, ela está consciente daquilo no plano etérico, no plano astral, ali onde ela sempre está discutindo o plano de alma dela. Aqui ela esquece, mas lá ela autorizou ali. Não, eu quero fazer a passagem, porque eu já atingi o que eu queria, ou então eu estou vendo que eu estou tendo muita dificuldade. Então eu quero fazer a passagem e eu quero começar tudo de novo. Ou então a pessoa veio para pelo menos ficar aqui um tempo e trazer algum recado para a humanidade, ou para a família, ou para todos em volta e voltou. Então a gente não sabe o plano de cada um. Então a gente só tem que agradecer pelo tempo que ficou conosco, né? Enviar luz, enviar amor, desejar um caminho maravilhoso para essa pessoa. E a gente seguiu o nosso caminho. Nós não podemos parar a nossa jornada para um outro que se foi. Você pode ficar ali sentido, normal. Mas deixa aí. Solta. Deixa aí, tá tudo certo. Ele mesmo escolheu. Então, às vezes, a própria pessoa escolhe ali passar por doenças, ficar acamada ali não sei quanto tempo, porque para ver se ela consegue ali ver várias coisas que ela não estava vendo. Então, gente, tudo que acontece é perfeito como é, para o próprio bem daquela pessoa. Onde a pessoa está, era o melhor que ela poderia estar, para o próprio bem dela, para a própria evolução dela, para a própria elevação, expansão de consciência e tudo mais. Quando a gente entende isso, traz isso para a consciência, fica mais leve. Fica mais leve a vida. Tá, o Flapeppa está perguntando aqui qual a leitura que você nos indica sobre o entendimento sobre estes outros planetas. Flávio, deixa eu pensar aqui, tá? No nosso blog, tá? No nosso blog, Conexões para Ascensão, tem uma aba lá que chama Raças Estelares. Tá? Então ali já tem lá um artigo sobre os sirianos. Tá? E agora a gente vai postar sobre os pleiadianos. São outras raças. E ali fala sobre a vida deles, sobre a influência também nos terráqueos, né? E ali essa aba vai ser alimentada com várias raças, tá? E eu também recomendo você assistir as outras lives que nós fizemos, né? Onde que o ser humano, né? Ele tem um DNA de cerca de 22 raças. Então nós temos parte de 22 raças galácticas, né? Eles chamam de extraterrestres, né? Mas são raças galácticas, né? Em que o nosso DNA foi complementado, né? Com cada parte de uma dessas raças, e nós somos seres maravilhosos, né? Então o ser humano é um ser assim, de capacidade incrível. Incrível. Não é para alimentar o ego de ninguém, mas nós somos a raça mais poderosa. Por causa dessa junção de outras raças no nosso DNA. Então nós saímos com a capacidade de todas essas raças.
Só que nós temos que ter moral para poder utilizar isso para o bem. É o que todos esperam, né? É o que as milhões de naves que estão em volta da Terra aí estão aguardando a humanidade iluminar, ascensionar, para usar toda a nossa capacidade para o bem maior de todos, não para escravizar, para dominar, né, como foi feito antes, né, que teve a queda aí da Lemúria, Atlântida e outras quedas. Nós somos a quinta raça raiz. E agora essa quinta raça raiz é que vai conseguir dar o salto. É isso que é o Projeto Terra, que é o plano maior. É que a raça humana possa ter moral elevada o suficiente para toda a tecnologia que existe, ela utilizar para o bem dos terranos e o bem maior de todos, é isso. Não para guerras, para o domínio, etc. Então tem aí energia livre, pronta para chegar, as câmaras de cura, pronta para chegar, muita coisa maravilhosa aí, né? O contato com essas outras raças, né? Hoje o planeta Terra faz parte da Federação Galáctica. Então, ao invés da gente ir ali em outra cidade, a gente vai para outro planeta. Vai ter essa visitação, eles vão vir aqui, nós vamos lá, nós vamos poder sentar com outras raças e conversar e trocar conhecimento. Como é que é a vida lá, como é que é a vida aqui, é isso. Sabe? E eles estão loucos para descer aqui, para ter essa interação com a humanidade. Mas as pessoas precisam estar preparadas, né? Porque se for olhar aí, o que eles passam sobre as raças extraterrestres é um absurdo, né? Os filmes aí você vê, é só destruição, é só aqueles monstros, não tem nada disso. Né? Se nós temos DNA de cerca de 22 raças, como é que nós saímos? Nós não somos monstros. Né? Não é assim. Então a humanidade precisa, né, de expandir a consciência, de conseguir ver isso e não ter julgamentos, né? Porque cada raça é de uma maneira, né, fisicamente falando. Então é você amar incondicionalmente, sem julgamentos, e sim o ser que está ali. Então precisa ainda de ter esse crescimento espiritual, né? Esse conhecimento é poder. Poder pessoal é poder espiritual, é isso que é espiritualidade. Né? Todos eles nos amam profundamente e sabem da nossa capacidade, porque nós utilizamos a nossa capacidade para destruição, como foi na Lemúria e na Atlântida e nas outras vezes também. Então a gente precisa fazer o nosso trabalho interior. A Sandra Almeida está perguntando se nesses lugares de acolhimento tem seres de outras raças também. Eu acredito que sim, Lúcia. Acredito que sim, com certeza, porque aqui no planeta Terra, né, tem seres de várias raças reencarnadas aqui. E muitos fizeram a passagem, muitos optaram por estar ali, nesse local. Mas ali talvez o corpo deles, né, estão com o corpo, o duplo etérico, né, o corpo humano, vamos dizer assim. Tá? Porque as próprias pessoas ainda não estão prontas para chegar ali e ver, né, um ser, né, fisicamente de outra raça, porque não está pronto nem para ver agora. Deixa uma nave vir e descer outra raça galáctica. Todo mundo sai correndo, desesperado. Porque existe uma crença na humanidade, né? Que eles vão dominar, que eles vão fazer aquilo, não tem nada disso. São seres de puro amor. Tá? E os animais também, lá também tem animal. Lá também tem animal. Animal de estimação. Imagina o susto, sim. Exatamente. Se saiu daqui com trauma, quando chegar lá, Nossa Senhora.
Aí quer voltar, né? Volta pra terra. Vamos dar sequência aqui, queridos. Tá bom, Flávio? Então, na nossa aba lá e nas nossas lives anteriores, tá? Nós falamos bastante de seres de outras raças, principalmente quando eu falei ali a verdade sobre a Lemúria, sobre a Atlântida, né? A verdade sobre a Suméria, a verdade sobre o Egito, né? A verdade sobre os Incas, os Maias, os Astecas. Então tem lives sobre todos esses assuntos, tá? E ali a gente fala de outras raças estelares ali. Ok? Eu peço até a Bianca para colocar aí o link do blog, Bia. Se você tiver aí, puder colocar. Ok? E ali, se vocês fizeram uma viagem ali, tá? Espera aí, gente, ainda tem mais algumas coisas ainda, tá? Nós estamos chegando no final aqui, tá bem? Tem mais coisa aqui, vamos lá, tá? O principal mecanismo de cura são as vibrações, tá? E é por isso que a música é tão essencial. Gente, o principal mecanismo de cura são as vibrações. E é por isso que a música é tão essencial. Indivíduos saudáveis aqui têm uma frequência vibratória entre dois pontos definidos, tá? Permitindo alguma variação correspondente ao aumento ou diminuição do entusiasmo, da excitação ou de qualquer emoção que provoque uma mudança de frequência. Como não temos de lidar com circunstâncias assustadoras ou irritantes, um aumento de taxa normalmente ocorre apenas por razões positivas. As chegadas têm um conjunto de taxas muito diferentes. Então, o que quer dizer isso? As pessoas que estão lá, elas têm ali as taxas frequenciais muito parecidas, né? Semelhante a uma variação pequena aqui assim, ó. Tá? E as chegadas têm um conjunto de taxas muito diferentes. Então são taxas variadas. E as pessoas que estão lá estão preparadas para receber essas pessoas. As pessoas que estão lá, eles estudam, tá? Estudam faculdade de medicina, estudam faculdade de psicologia, para poderem estar recebendo essas pessoas. Tá? Então as chegadas têm um conjunto de taxas muito diferentes, que são orientadas para os seus sistemas de crenças ao longo da vida na Terra. Então a pessoa chega com a mesma frequência que ela está na Terra, pelas suas crenças ao longo da vida na Terra. E para as circunstâncias da vida física e da morte, que a pessoa chega ali. E ali elas vão receber o tratamento individualizado. Tá, queridos? Então essa foi a primeira parte, tá? Da nossa live sobre a vida no céu. Na segunda parte a gente vai falar como são recebidas as crianças, tá? E mais sobre a vida incrível no céu. Tem muito mais coisas, informações assim importantíssimas, tá? Na segunda parte. A Bianca aqui compartilhou o link, tá, do nosso blog Conexões para Ascensão. Eu vou fixar aqui no Instagram e tá aí no Facebook, né, nos comentários. Eu agradeço a todos vocês pela presença, pela participação. Foi muito lindo. Espero que isso tenha sido um divisor de águas aí. Espero ter tocado no coração de vocês para compreenderem melhor como é o céu. Esse lugar lindo e maravilhoso. E vamos dar sequência, tá? Na semana que vem, como as crianças são recebidas e muito mais coisas. Tá bom, queridos? E gratidão. E se alguém sentir algo mais pessoal assim, é só me chamar, tá bom? É só me procurar. Tá bom?
Gratidão, uma linda noite a todos, uma semana maravilhosa e aguardo vocês na semana que vem. Gratidão. Beijos. Gratidão, queridos. Até.